que nós temos, pode colocar na tela a arte de Martin De Luca, advogado de Donald Trump, que defende os interesses norte-americanos aqui no Brasil. Olha lá, dá uma olhada. Eles até se parecem um pouco, né? Mas não são parentes. Abre aspas. A atitude contínua, basicamente a mesma. As multas continuam sendo acumuladas e a situação que gerou as sanções não está se manifestando de forma diferente. O advogado reforçou que há precedentes internacionais claros para esse tipo de medida e que o caso segue em evolução na justiça americana, com impactos que podem ir além do âmbito jurídico e alcançar o campo diplomático. O que aconteceu? Vamos lá. O que disse Martin De Luca? Ele defende os Estados Unidos e Trump no caso do Rumble. O que é o Rumble? Uma rede social americana que simplesmente do dia para a noite Alexandre de Moraes falou assim: ah, não quero, não gostei. O pessoal fala muito mal de mim nessa rede, tirou do ar a rede social. Ah, mas tinham poucos usuários. Não importa, não se tira a rede social do ar, só em ditadura. China, Rússia, Venezuela, Nicarágua, aqui no Brasil não era para ser feito esse tipo de coisa. Os Estados Unidos entrou com um processo. Só que ele está quase um ano tentando notificar o Alexandre de Moraes. Só que ele tem endereço público, ele tem um trabalho público, ou seja, todo mundo sabe. Só que o que acontece? O STF no Brasil ele é tão blindado que para intimar um ministro do STF, você tem que passar pela instância inferior, que é o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. E quem são os ministros do STJ? Indicados pelo presidente, via de regra, chefe de gabinete do Gilmar Mendes, ex-assessor do Moraes, é tudo peixe dos caras ali, entendeu? É tudo padrinho. Aqui no Brasil é tudo quem indica. Então, o que está fazendo o STJ? Dificultando a intimação chegar no Moraes. O que fez o escritório do Martin De Luca? Mandou um e-mail lá com todas as credenciais americanas e falou: olha, para nós, oficialmente você está intimado. Então o processo voltou a andar. Vou passar lá para Curitiba e depois temos a opinião de Jorge Serrão. Tá com você, Carla. Valeu, Lucas. Eu vou colocar o destaque da Gazeta. Você que não é assinante ainda, considere se ser. O Serrão falou aí sobre um curso muito legal. Inclusive, tem vários comentários sobre isso. Se você não é assinante, considere se ser um assinante da Gazeta, tá? A gente colocou aqui o destaque porque Martin De Luca, ele conhece muito bem a América Latina. Ele tem uma ligação, né, dos pais com Cuba, por exemplo. É um cara que entende de Brasil, é um cara que entende de toda a América Latina, América do Sul de forma geral. E a gente percebe o seguinte, né? Aqui ele está falando, né, que essa questão das sanções da Magnitsky contra Moraes, elas podem voltar. E aí eu queria fazer um adendo nessa questão. Eu não sei se vocês perceberam, né? Tem muitas notícias, inclusive a Gazeta deu essa informação aí há algumas semanas, tanto de um navio chinês que estava parado ali no porto do Rio de Janeiro, quanto de um avião russo circulando por Brasília. E esse avião russo, ano passado, ele foi sancionado pelos Estados Unidos. Esse avião russo não pode passar próximo de lá. E estava no Brasil. E aí essas sanções, a gente percebe o seguinte, que não é só uma questão do STF, é uma questão de embarcações, aviões sancionados nos Estados Unidos circulando pelo Brasil, né? E isso tudo está sendo visto por eles, né? A gente sabe que eles pesquisam muito, eles sabem tudo o que está acontecendo aqui. Então, quer dizer, o buraco é muito mais embaixo, né, Anny? Quando se fala de STF, não só STF, mas tudo o que está acontecendo. Pois é, Carla, sobre o Martin De Luca, né, ele nesse texto da Mariana Braga, inclusive, ela traz ali mais detalhes da opinião do Martin De Luca, falando que a Magnitsky foi aplicada contra Alexandre de Moraes. A gente sabe bem, noticiamos muito aqui na época dos abusos e violações que foram cometidas por Alexandre de Moraes, que foram justificados na aplicação da Magnitsky na hora de aplicar e que, na minha opinião, foi muito assertivo naquele momento. A gente sim está falando de alguém que é violador de direitos humanos, é importante deixar claro. Agora a imprensa acordou e está acusando aí ilegalidades do judiciário, mas quando a gente observa para Alexandre de Moraes, ele perseguiu muita gente, ele censurou, ele manteve gente dentro da cadeia, né? A gente citou, o Lucas citou mais cedo o caso do Clesão, vamos ter um convidado super especial daqui a pouco para falar sobre outro caso de violação de direitos humanos. E aí
milagrosamente, misteriosamente, ninguém nunca explicou, não teve uma explicação formal, oficial do governo dos Estados Unidos, mas foi revogado essa Magnitsky contra Alexandre de Moraes e sua esposa. Até é importante lembrar, né, que a Viviane também foi sancionada um pouco depois, e não é porque ela é esposa do Moraes, é porque ela estava ajudando o Moraes, administrando ali o CNPJ deles para conseguir fazer com que o Moraes se esquivasse da Magnitsky, ou seja, tentaram dar um golpe, aí foram lá e aplicaram também contra ela. Aí revogaram. Eu tô até estudando sobre esse tema e escrevendo um material sobre isso, porque foi uma revogação assim sem muitas explicações. A gente sabe que Joesley Batista, todo mundo sabe do histórico dos irmãos Batistas aí em relação à corrupção. Ele sentou com o Trump, foi para os Estados Unidos, conversou e aí sumiu do mapa, né? E aí o Trump mudou o posicionamento, é importante a gente pontuar. Eu lembro de uma vez que ele foi para Malásia, salvo engano, se encontrou com o Lula. Teve uma reunião lá com o Lula de uma maneira breve e rápida, e aí uma jornalista perguntou, e o Bolsonaro? Ele respondeu de maneira muito rude com a jornalista, falou não é da sua conta, né? Ele foi grosseiro com a jornalista e não quis responder sobre o Bolsonaro, ou seja, alguém que antes ele falava que era um aliado, na justificativa da Magnitsky, ele colocou ali como o Bolsonaro e seus aliados estavam sendo perseguidos, ele cita o Bolsonaro. Na época que a Magnitsky foi aplicada, Bolsonaro não estava na cadeia, hoje está na cadeia, numa condição de saúde que cada vez piora, né? Sem poder se manifestar, cada vez mais censurado, inclusive, com o Moraes tendo que decidir quem pode e quem não pode visitar a cadeia, sem a domiciliar, que seria extremamente compatível, e com essa situação que só piora dos presos políticos no Brasil. A situação não foi resolvida com a dosimetria aprovada e a Magnitsky foi revogada. Eu estou trazendo esse contexto para comentar essa matéria que a Mariana Braga entrevistou o Martin De Luca, em que ele fala o oposto. Ele fala, não, os Estados Unidos seguem observando o Brasil, podem haver mais sanções, a gente não pode desistir. O Martin De Luca, ele conhece muito sobre o Brasil, ele entende, ele tem ali um vínculo e compaixão pelo tudo que acontece no Brasil. Ele já deu várias entrevistas aqui para a Gazeta e a gente sabe que, de fato, ele entende dos problemas que estão acontecendo. Só que o que eu não entendo é por que a Magnitsky foi revogada, não houve negociação, não houve nenhum avanço, e aí ele diz que pode ser aplicada de novo. Eu, particularmente, não consigo acreditar com tanta certeza que isso vai vir a acontecer, porque se fosse acontecer, não teria sido revogada, ou teria sido revogada com algum acordo feito, com algum avanço acontecendo no Brasil. Então, infelizmente, quero também ouvir a opinião do Lucas e do Serrão, mas eu acho que a esperança que a gente teve uma época nos Estados Unidos não está lá. A esperança está aqui, a esperança está no nosso Senado, no nosso Congresso, nas eleições de 2022, porque se depender do Trump, ele já demonstrou que sentar com um bilionário gerou mais resultado do que uma pressão popular. A negociação em relação da defesa da democracia e liberdade de expressão foi muito volátil naquele momento e ele acabou recuando. Então, embora eu entenda que ele faça ações muito positivas na geopolítica, ele também faz ações que são extremamente questionáveis. E essa ação da revogação da Magnitsky é algo que eu me questiono muito do porquê aconteceu e não acho que vai ser tão simples assim de voltar a acontecer no Brasil. É só fazer uma correção, o Marco Rubio e o Martin De Luca, né, que são duas figuras que trabalham muito bem e se destacam nos Estados Unidos. Eu fiz uma confusão ali, o Marco Rubio, sim, tem pais cubanos, e ele foi senador, ele é secretário nos Estados Unidos, e o Martin De Luca, que é advogado de Donald Trump, que fala, e os dois já estiveram aqui na Gazeta do Povo, eles sempre conversam com a gente abertamente sobre esses temas, tá? Então eu devolvo lá para São Paulo para a gente continuar com essa questão. É importante a gente falar sobre isso porque a maioria não fala. Quando você se coloca com os ouvidos e os olhos abertos a escutar a Gazeta do Povo, a escutar realmente as mídias que estão informando a população, você se coloca nessa posição. E eu queria, inclusive, agradecer o Cássio, que está aqui com a gente, está aqui no chat, sempre comentando a opinião dele, e a gente respeita a opinião dele também. E eu gostaria de ler um comentário divertido e muito importante, da Shirley Alves. Obrigada, Shirley. Ela disse assim, estou no vermelho, mas quero pagar uma assinatura da Gazeta para o Moraes fazer esse curso sobre liberdade de expressão. Muito bom! Considere-se já sendo uma assinante da Gazeta do Povo, viu, Shirley? Muito obrigada, devolvo lá para o Lucas. A Laurinha Jorge aqui falou que eu deixo as manhãs
mais divertidas e bem informadas, é que a gente tem que rir para não chorar aqui, viu, Laura? Agradecendo o carinho da audiência de vocês. Serrão, queria que você falasse dessa nova possibilidade de sanção. Frustrou muitos brasileiros a derrubada da Magnitsky, mas agora já se fala em novas sanções, novamente, até porque pouco andou, pouco evoluiu. E na sequência eu vou para o Alexandre Garcia, porque ele também fala desse tema. Tá com você, Serrão. Maravilha. Olha, a Anne Dias ela foi magnífica e magnítica quando ela disse que a esperança não está lá fora nos Estados Unidos. A esperança está aqui. A esperança depende de cada um de nós, da nossa atitude. Somos nós que temos que cobrar a coerência dos nossos dirigentes. O ministro Alexandre de Moraes, certa feita, num voto brilhante no Supremo Tribunal Federal, ele ressaltou e ressalvou: se a autoridade não aceita ser criticada, que abandone a vida pública. Está num voto dele, filmado. Nossa Senhora do Vídeo Eterno pode mostrar isso para quem quiser ver. E esse princípio é um princípio correto. E eu volto àquilo que eu disse ainda há pouco. O Supremo Tribunal Federal, na ADPF 130, ali tem uma decisão magnífica que diz que toda autoridade pública pode ser criticada sem que quem fez a crítica possa ser criminalizado. Isso está dentro do direito constitucional à liberdade de expressão. Aí vem gente malandra querendo dizer, mas a liberdade ela é relativa, ela não é absoluta. Claro, a liberdade não é absoluta, mas ela não pode ser relativizada de maneira oportunista para usar essa relativização do ponto de vista político ou da politicagem, tá? Então, o que a gente tem que entender é que não cabe punição implacável ou até leve para quem exerce sua liberdade de expressão. Ou tem liberdade de expressão ou não tem liberdade de expressão. É isso. E a Constituição brasileira manda que nós tenhamos liberdade de expressão. Quem que não gosta da liberdade de expressão? O comunista. O comunista, ele vai dizer, olha, a liberdade de expressão, ela é relativa. Ela é relativa. Então, na hora que o comunista acha que você exerceu sua liberdade de expressão, ele pune você porque ele acha que você abusou da sua liberdade de expressão. Esse é o comunista faz isso. Tá? Então, o que a gente faz com o comunista? A gente tem tolerância com ele, né? Mas a gente não pode aceitar a burrice dele, a canalice dele, a falta de vergonha na cara do comunista. Ok? Entendeu? Ou tem que desenhar, né? Acho que não precisa desenhar, não. Né? Fica bem claro para todo mundo qual é o princípio. Então, liberdade de expressão tem que acontecer. E nesse caso aí norte-americano, a gente está experimentando um processo nos Estados Unidos. Olha como é que é os Estados Unidos. Obedece rigorosamente ao processo legal. Tem lá uma ação judicial movida contra um cidadão brasileiro chamado Alexandre de Moraes. A ação obedece todos os ritos da legalidade com legitimidade. Não tem esculhambação nessa ação. O que os americanos estão fazendo? Primeiro, eles estão intimando o ministro para ele ter clareza de que ele está sendo processado. E depois ele vai ser julgado conforme as leis americanas, porque ele está sendo acusado de ter agredido uma lei americana. Ah, mas ele é do Brasil, é no Brasil. Mas ele agrediu uma empresa, uma lei americana. Ponto. A punição a ele, qual vai ser? Vai ser aquela que a lei americana definir. Agora, ela vai ser aplicada ou não? Vai depender. Vai depender. No Brasil, talvez ela não possa ser aplicada, né? A não ser que você entre com um acordo diplomático para que isso possa acontecer. Provavelmente não vai ser aplicada no Brasil. Mas e se o ministro, de repente, a pessoa que for condenada, quiser aparecer, por exemplo, para brincar na Disneylândia? Aí a pessoa chega lá, ela fica dentro da jurisdição americana, ela pode sofrer a sanção dentro da jurisdição americana. É isso que está sendo tratado. É isso que está sendo tratado com todo respeito ao direito.
É isso, o primado do direito, que aqui no Brasil tem gente esquecendo dele o tempo todo. Então, a gente tem que lembrar que o primado do direito existe. E temos que lembrar o tempo todo, aqui o que não pode acontecer é você ser condenado pela opinião que você manifesta. Por que você não pode ser condenado? Porque o próprio Supremo Tribunal Federal, na DPF 130, já decidiu que não pode. E a cláusula pétrea, essa decisão está dentro de uma cláusula pétrea. Então não pode o juiz de instância inferior ou o juiz de instância superior inventar ou achar na cabeça dele que ele pode aplicar uma punição quando não pode. Isso está fora da lógica jurídica. Então, Supremo Tribunal Federal, juízes de todo o Brasil, todo mundo que mora aqui em Brusundanga, leiam a Constituição, façam o cursinho do Guilherme Cunha Pereira, leiam a DPF 130, vamos cumprir a lei, vamos agir com bom senso, vamos parar de agressão inútil, vamos fazer esse país andar para frente, vamos ser magistrados como precisam ser, vamos fazer o judiciário ser próximo do sinônimo de justiça, que é o que a gente deseja. Vamos aprimorar esse país, vamos reduzir a quantidade de leis em vigor. É inviável um país com tanta lei em vigor que ninguém obedece ou nem conhece a lei para obedecer, ou então utiliza a lei de maneira casuística para cumprir ou não, dependendo do que você quer, rigor seletivo ou perdão conveniente. Isso é juristocracia. Juristocracia não é um regime aceitável. Então vamos para legalidade com legitimidade, que é o único modelo aceitável dentro de uma democracia. Democracia é o quê? É a segurança do direito através do pleno exercício da soberania do povo, porque o povo é supremo. Supremo é o povo, Lucas Saba. Olá, eu sou a Rossana Bittencourt, da Gazeta do Povo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aqui na tela você pode clicar em outras opções para continuar acompanhando nossas análises e comentários. E não esqueça, assinando a Gazeta do Povo, você apoia o jornalismo independente, garante acesso a conteúdos exclusivos e fortalece nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigada!